Durante uma entrevista coletiva hoje, como você já acompanhou aqui, acompanhou ao vivo e acompanhou agora, o ex-presidente Lula disse que respeita as leis e instituições e que vai prestar todos os depoimentos que forem necessários na apuração que está ocorrendo lá em Curitiba. Em sua fala de hoje, o ex-presidente insistiu que está sempre disposto a colaborar com as investigações. Eu precisava dizer isso para vocês. Dizer às pessoas sérias do Ministério Público que eu estou à inteira disposição. Dizer às pessoas sérias da Polícia Federal que eu estou à inteira disposição. Além disso, Lula afirmou que ninguém está acima da lei. Que o Lula e nenhum de nós, e nem eles, são maior do que a lei. Para finalizar, o ex-presidente insistiu que é inocente. Portanto, quando eu transgredir a lei, me punam para servir de exemplo. Mas quando eu não transgredir, por favor, procurem outro para criar problema. Olha, os nossos convidados, o cientista político Edson Nunes, a socióloga Esther Solano e o professor de Direito Constitucional Luiz Guilherme Conce, gentilmente aqui conosco. Edson, o presidente, de certa forma, nesse discurso, ressuscitou também o discurso de nós contra ele? Bem, isso... O que significa exatamente nós contra ele? Nós quem? Nós contra eles é uma representação do mundo como se fosse uma guerra santa entre um bando de egoístas pecadores contra os explorados que têm uma santidade eu ipso, por isso mesmo. Isso é produtivo do ponto de vista eleitoral. Já existe nos Estados Unidos uma bibliografia bastante interessante mostrando uma estratégia particular que é o discurso de confrontação. Esse discurso de confrontação tem a virtude de tirar do debate público o que é essencial a ele, que é a decisão. Por quê? Porque a gente, ao colocar a coisa como mouros contra cristãos, simplifica de tal forma que o que está sendo debatido, o que está sendo decidido não possa ser dito, porque depende de quem diz. Eu tenho a impressão que esse é um dos piores legados da ideologia do PT, do Lula e de certa esquerda que vem da matriz liberal norte-americana e que invadiu a América Latina de um jeito extremamente forte. O que vocês respondem? Eu discordo um pouco, mas uma coisa está certa, é que essa retórica do inimigo, da política do inimigo, de nós contra eles, está muito presente. De nós contra eles ainda muito indefinido quem somos nós, quem somos eles, porque na sociedade ninguém se define tão claramente como nós contra eles. Mas eu, por exemplo, que estudo muito manifestações e movimentos sociais, vejo isso muito claro nas ruas. Quando você pega manifestações pró-impeachment, anti-impeachment, por exemplo, você vê muito claro essa dialética, né? Cidadãos somos nós, eles são o inimigo. Então, quando você tem um confronto de inimigos politicamente, você não consegue dialogar, porque você não dialoga com o inimigo, você aniquila o inimigo. Então isso me preocupa muito de forma geral na política brasileira, que você tem aquela política do inimigo e não do adversário político, e isso empobrece muito o debate, infantiliza muito o debate, aumenta muito o nível de raiva, né, de ódio no debate, e no final das contas deixa os argumentos, que são importantes, enfim, esquecidos, né? Então acho que essa retórica do nós contra eles, continuamente utilizada, não só pelo Lula, né? O Moro utilizava essa retórica, nas ruas encontramos essa retórica, empobrece muito o nível do debate. Agora, Luiz Guilherme, é uma tentativa da gente recuperar a luta de classe ou não? Não sei se nós contra ele me dá a impressão de ser pessoas de classes sociais distintas, não estou enganado. Eu concordo com os meus colegas aqui a respeito da fragilização do debate a partir do discurso do inimigo, do eu contra eles, né? Ele deixa de ser programático, ele deixa de apresentar propostas para dizer que há perseguição e que nós somos diferentes e que essa diferença nos leva a fragmentar ainda mais o nosso ambiente. Eu concordo totalmente. Mas, negavelmente, isso é o que nós temos visto, especialmente nos últimos 2 anos ou 2 anos e meio. E nós temos visto um empobrecimento bastante forte do debate político, né? Penso eu que essa também não seja uma questão hoje que possa ser monopólio dos brasileiros, né? Afinal, nós temos visto uma distensão muito grande também em democracias que nós acreditamos
mais evoluídas ou mais tradicionais. Ou mais antigas. Nós temos visto também a questão do soberanismo, né, no Reino Unido. Nós temos visto a questão do discurso sobre os que protegem ou não protegem os imigrantes, os nacionalistas e assim por diante. Me parece essa ser uma péssima, mas uma tendência atual, que é não permitir que se debata decisões. Na verdade, se opõem decisões, né? Se opõem visões de mundo. Eu acho que isso empobrece demais o debate político. Mas, sinceramente, essa não é uma coisa brasileira, né, Heródoto? Eu acho que nós temos visto isso. Eu pergunto a vocês, mas visão de mundo diferente não é o que compõe o programa dos partidos políticos? Deveria ser assim. Mas não é isso? Desde que você tenha um debate, um diálogo fundamentalmente programático. Você não pode ter um diálogo em bases moralistas e nessas aparentes dualidades do mundo, que se falou o bem contra o mal, Moro contra Lula, os poderosos contra Lula, porque o mundo é muito mais complexo e o que importa para o cidadão brasileiro são questões programáticas, não essas questões de luta, de titãs morais, né? Então, sim, visões do mundo são importantes, diferentes visões do mundo são importantes para a democracia, mas, enfim, explicitada sempre num programa e um debate ideológico importante e não, enfim, essa luta moral e que não vai para ali um lugar. Né? Eu acho que tem alguma coisa a acrescentar, que as visões de mundo diferentes são importantes, as ideologias são importantes, desde que se preserve um todo de compreensão que diz respeito a um acordo que nós vamos conviver em conjunto. Sim. Que as nossas diferenças nunca são tão grandes que leve à negação do outro. Esse ponto é importantíssimo. E faz falta na retórica hiperliberal de hoje em dia, de esquerda, vamos falar o português, claro, faz falta o reconhecimento que o outro não é algo assim dissolver na humanidade. A burguesia, por exemplo, ou então na América Latina, o que é tão comum é essa imagem do antipovo, que fez a política da Venezuela regredir ao que nós estamos vendo hoje de uma forma tão dramática. Então é preciso o acordo que fazemos parte da mesma sociedade. Aqui com os nossos convidados, queria perguntar o seguinte, aparentemente, né, a política latino-americana me parece que ela é um pouco pendular. Ela foi bastante para a esquerda, né, com a Venezuela, a Bolívia, o Brasil e outros países, e agora parece que vai indo para a direita. A Argentina, que estava na esquerda, também indo para a direita, não é isso? O Brasil estava na esquerda, vai indo para a direita. Peru. O Peru. Caso do Peru, né? Então eu pergunto, isso é próprio do sistema democrático? A gente tem que conviver com as diferenças? Eu tenho, nos últimos anos, estudado o que a gente chama de constitucionalismo latino-americano, né? E eu acredito que nós estejamos num momento de virada, né? Mas não só de virada, quanto a ocupação de governos, porque elas já aconteceram. Se você olhar, por exemplo, a Colômbia, né? Na Colômbia, o esgotamento do discurso social-democrata aconteceu já há alguns anos. O Uribe, por exemplo, quase, inclusive, conseguiu mais um mandato, e as críticas muito feitas ao judiciário, por exemplo, na Colômbia, encontraram na Corte Constitucional uma corte que se opôs à reforma constitucional. O Peru, a mesma coisa, passou pelo Fujimori, né? Lá no começo da década de 90, vem para uma social-democracia, agora volta para um governo mais liberal, né? Talvez isso não mostre algo que é latino-americano. A mudança, né, de governos não é característica da América Latina. Característica da América Latina é um sistema de governo que nós chamamos de hiperpresidencialista. Isso é latino-americano. Presidencialismo. Que é um presidencialismo reforçado. Na América Latina. Não, mas é um presidencialismo reforçado, né, claro. Onde a figura do presidente tem um lado personalista, sem dúvida. Ela domina a agenda dos parlamentos, ela domina as estruturas partidárias e, de alguma forma, essa é uma característica da política latino-americana, que é o fenômeno do que nós chamamos de hiperpresidencialismo. Agora, outra característica da América Latina, que é um paradoxo no constitucionalismo, é que nós temos judiciários altamente ativistas. E essa é uma característica muito do subcontinente, digamos, latino-americano, que diz o seguinte: nós temos chefes de governo altamente fortalecidos, que dominam os parlamentos, mas, da mesma forma, nós temos judiciários que se opõem a esses governos. Tanto é
que é bastante comum no nosso subcontinente, né? Que governos de direita e de esquerda se ocupem de aposentar juízes de Suprema Corte para ganhar maioria nas cortes superiores. Isso foi feito na Venezuela, na reforma constitucional boliviana, isso foi feito no Peru com Fujimori, né? Então, essa é uma característica que não tem cor, né? Não é vermelha nem azul. Nem fala português nem espanhol. Não fala português nem espanhol, mas é uma característica do constitucionalismo latino-americano, inegavelmente. Isso nós não conseguimos resolver até hoje. Veja, se vocês me permitem rapidamente. Claro. Todo o discurso que se construiu a respeito da transição, né, para governos populares, que se dá especialmente a partir da década de 90, nós vamos ter Bolívia, Venezuela, Equador, principalmente capitaniana, ou Nicarágua, etc., chegaram a resultados que nós conhecemos há mais de século. O que, né, a América Hispânica chama de caudilismo, ou então o que nós chamamos mais ou menos de coronelismo, são conceitos diferentes, é verdade. Isso não mudou. Só mudou o poder de mãos. Mas negar aqueles que são contrários, ocupar o parlamento com as suas agendas, tomar conta, né, das estruturas estatais, isso, para mim, não tem direita nem esquerda. Vejo o México, vejo o Peru, que não podem ser tidos como governos de esquerda. Ok.